Olá, meu nome é Vitor Cavenaghi, eu sou médico, psiquiatra e nesse vídeo eu quero comentar com vocês a respeito do transtorno de ansiedade generalizada, que dentre os transtornos de ansiedade é o transtorno mais comum. E por que falar desse transtorno? Pela relevância epidemiológica, eu acho que é um primeiro ponto, sendo que cerca de 10% da população, segundo estimativas, podem sofrer desse quadro ao longo da vida, que é um número bastante significativo. Tem ainda mais relevância para mulheres, sendo que é mais comum em mulheres, e em populações de grandes centros, como por exemplo São Paulo. Vamos então à definição do transtorno de ansiedade generalizada. Bom, é um quadro, como eu disse, bastante comum e que é caracterizado, um sintoma central do transtorno de ansiedade generalizada é a preocupação excessiva. Uma preocupação excessiva que causa impacto funcional na vida da pessoa, vai trazer prejuízo no trabalho, nas relações sociais dessa pessoa e vai trazer sofrimento significativo para a mesma. Então a gente está falando de um quadro que ele tem um impacto, seja ele profissional, pessoal, social e causa sofrimento. Tem bastante relevância nesse sentido, sendo que esse é o sintoma central e todos os outros vão decorrer deste sintoma. Ainda para a gente caracterizar como um quadro de ansiedade generalizada, a gente precisa que esse quadro ele dure a maior parte dos dias, então não é que a pessoa tenha uma preocupação excessiva que dura alguns dias ou algum momento pontual da vida, dura a maior parte dos dias, tá? E por um período de pelo menos 6 meses. Então não é um quadro também, como eu disse, pontual, né? De algum momento, alguma fase transitória da vida da pessoa. Geralmente tem um início insidioso e que vai se instalando e um curso que, se a gente não tratar, não fizer nenhum tipo de intervenção, um curso crônico. Outros sintomas do transtorno de ansiedade generalizada que vão derivar dessa preocupação excessiva. A gente tem, por exemplo, a sensação de estar com os nervos à flor da pele. Isso pode se refletir, se manifestar, por exemplo, a partir de uma irritabilidade. A pessoa que qualquer coisa que acontece, ela reage de maneira explosiva, qualquer coisa que acontece no seu dia a dia, ela fica mais irritada, ela está mais suscetível a manifestar sinais de irritação. É um quadro que pode se manifestar também por uma inquietação, seja ela uma inquietação motora, a pessoa que não consegue parar num lugar, não consegue fazer uma coisa só, está sempre fazendo várias coisas, pensando no futuro, e isso se manifesta num quadro de inquietação. Às vezes, essa própria inquietação, ela gera, a pessoa que não consegue parar e se concentrar numa única atividade, problemas de concentração, obviamente, E esses problemas de concentração, por vezes, acabam tendo como manifestação um próprio prejuízo na memória da pessoa. Muitas vezes eu vejo no consultório, doutor Vitor, eu estou com dificuldade de memorizar, será que eu não estou tendo um problema de demência, um problema de Alzheimer? E a gente vai investigar, a gente tira a história, a gente conversa com a pessoa e a gente vê que o quadro da pessoa é um quadro de ansiedade. Ela não se concentra e, portanto, ela não consegue memorizar, ela acaba esquecendo das coisas corriqueiras do dia a dia. Além disso, a gente tem como um sintoma, por mais uma vez derivado da preocupação excessiva, às vezes um impacto no sono, se manifestando tanto como uma dificuldade em iniciar o sono, como numa dificuldade também em manter o sono. Então esse também pode ser uma consequência do quadro de ansiedade generalizado. Por essa preocupação excessiva, às vezes ocorrem manifestações no próprio corpo da pessoa, Uma tensão constante pode gerar uma rigidez muscular, principalmente na parte das costas, na parte do pescoço, e se manifestar através de dores. Então, uma pessoa que não desliga nunca, que tem dificuldade para se desligar, está sempre preocupada e às vezes uma das manifestações acaba sendo a própria dor no corpo. Para a gente fazer o diagnóstico desse quadro, vai ser basicamente uma avaliação médica,
em que outras causas possíveis para esses sintomas vão ser investigadas e excluídas. E o diagnóstico é basicamente clínico através da história e do exame psíquico feito pelo psiquiatra. Uma vez identificado esse quadro, a gente institui prontamente o tratamento. Por quê? Porque se a gente não trata, não faz nenhum tipo de intervenção, esse quadro, como eu disse, ele tende a ser crônico e muitas vezes ele vai piorando conforme o tempo vai passando e vai ficando cada vez mais difícil da gente tratar. Pode ter complicações, inclusive físicas, né? Podendo gerar elevação da pressão arterial e mesmo um maior índice de mortes por causas cardíacas se a gente não controla esse quadro. Daí a importância da gente diagnosticar prontamente e tão logo instituir o tratamento. Junto do tratamento medicamentoso, a gente tem a psicoterapia, que também vai fazer parte desse tripé. Ainda uma mudança em estilo de vida. Para a gente ser mais efetivo, a gente precisa lançar mão desse tripé no tratamento do transtorno de ansiedade generalizada. Falando inicialmente das medicações. De primeira linha, a gente tem os medicamentos antidepressivos, que eu converso com vocês num outro vídeo a respeito de mecanismo de ação, principais antidepressivos e que vão ser instituídos, obviamente, de acordo com características individuais e de acordo com a avaliação médica. Falo isso porque se você fizer uso de qualquer medicação sem prescrição médica, você está se colocando em risco. Então reforço a importância de não fazer uso de qualquer medicação, a não ser que seja prescrita por um médico. Então a gente tem os antidepressivos e em momentos pontuais a gente pode lançar mão de medicamentos chamados ansiolíticos, que vão ter uma ação de diminuir a ansiedade num primeiro momento, enquanto os antidepressivos estão começando a ter ação no sistema nervoso central. E a gente pode lançar mão de outros medicamentos ainda em quadros refratários, visando potencializar o efeito dos antidepressivos. Por exemplo, alguns anticonvulsivantes, como o divalproato de sódio, a pregabalina, dentre outras medicações. A título de curiosidade eu cito para vocês. Já com relação à psicoterapia, o segundo passo do nosso tripé, psicoterapia pode ser feita tanto por um psicólogo quanto por um psiquiatra. O mais recomendado, que a gente tem mais evidência, é a linha da terapia cognitivo-comportamental, que vai tentar identificar gatilhos para esse quadro de ansiedade e propor intervenções a fim de mudar a vida da pessoa, comportamentos e levar aliviar esses gatilhos que possam estar relacionados ao surgimento e agravamento desse quadro. E o terceiro e não menos importante elemento para a gente abordar seria a mudança de estilo de vida. A gente já está cansado de ouvir da importância da atividade física para todas as pessoas. E eu reforço da importância da atividade física para quem tem um quadro de ansiedade. Isso vai ter impacto na sua vida. Além disso, identificação de hobbies, de atividades de lazer, que é muito difícil, eu sei, no dia a dia, a gente implementar isso, principalmente nas grandes cidades, na correria do dia a dia. Mas é importante a gente ter um hobby, a gente ter um lazer, a gente ter alguma coisa que nos motive, e isso vai ter um impacto sim, diminuir a sua ansiedade. Além disso, a gente sabe que a meditação, sobretudo a baseada nas técnicas de mindfulness, tem acumulado cada dia mais evidências de impacto em quadros de ansiedade. Então a gente pode também conversar num outro vídeo a respeito de outras mudanças em estilo de vida e da meditação mindfulness, que vai com certeza te ajudar na superação desse quadro. Então, como eu disse, uma abordagem que envolve não só a medicação, mas outras abordagens para a gente ser mais efetivo no tratamento. Gostaria de reforçar que o tratamento, uma vez instituído, a gente busca lançar mão das medicações pelo mínimo período de tempo possível. Por isso que é importante a gente associar a medicação com essas outras abordagens. De um modo geral, o tratamento medicamentoso ele dura cerca de 12 meses, claro que variando de pessoa para pessoa. Muito importante, durante esse período, a gente fazer outras intervenções
para a gente otimizar e aumentar a nossa chance de sucesso quando a gente se propuser a fazer a retirada da medicação. Então, em linhas gerais, isso é o transtorno de ansiedade generalizada. Espero ter sido claro com vocês. Caso vocês tenham alguma dúvida, por favor, escrevam algum comentário. Vou tentar responder um a um deles. Peço para vocês me seguirem no canal. Nesse canal a gente vai conversar bastante a respeito de psiquiatria e saúde mental, tentando desmistificar essa área, quebrar estigmas. Então, se você puder me seguir, compartilhar, eu agradeço. Um grande abraço a você e até o próximo vídeo.